São raros os espetáculos teatrais no Brasil que trazem musicais genuinamente brasileiros. Os espetáculos musicais, não só no Brasil, mas também em outros países, são adaptações de consagrados musicais da Broadway, nos Estados Unidos, da West End, na Inglaterra, e do teatro musical francês. É o caso de alguns sucessos como A Noviça Rebelde, O Fantasma da Ópera, Chicago, Hair, Mamma Mia. Mas quais são os musicais brasileiros? Qual é o desafio de se produzir narrativas musicais aqui no país? É isso que a gente quer saber no Artefato de hoje. Quem nos conta sobre os desafios de produção de musicais é o músico, ator e diretor musical Thiago Henrique e também o diretor teatral Milton Machado. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois convidados. Já tem mais ou menos uns 30 anos que eu estou trabalhando na área de teatro. Para mim é minha vida. Desde que me conheço por gente, eu gosto dessa coisa de representar, de criar novos personagens, de ser aquilo que eu não sou, de imaginar o que eu poderia ser. Isso é muito legal. Eu gosto de poder contar histórias, eu gosto de ser parte da história, eu gosto de fazer história. E não é que surgiu os Boêmios de Adoniran, que acabou até virando nome de grupo. Da Companhia Interiorana de Teatro. Tá vendo que bacana? Sonhos acontecem, viu? Bom, a música e o teatro aconteceram na minha vida de uma maneira muito natural. Mais ou menos aos entre 12, 13 e 14 anos, foi quando começou a despontar em mim o interesse pela arte do modo geral. Eu brinco que sem a música e sem o teatro, eu acho que o Thiago Henrique não existe, porque desde que eu me conheço por gente, a música está presente na minha vida. E o teatro dava manifestações e pequenos indícios de que o teatro ia fazer parte da minha vida também. Então é mais ou menos por aí. É paixão, né? Se eu não estou fazendo, alguma coisa não tá certa. Olá, Thiago. Olá, Milton. Sejam bem-vindos ao Artefato. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria, Milton, que você contasse para a gente como que o musical surgiu na sua carreira. Você já trabalhou com teatro, você já trabalhou com cinema. Como que surgiu essa oportunidade de montar um musical? Isso aí foi bem interessante, porque é um sonho que eu tinha. Eu sempre gostei de musical, sempre assisti muito musical. Só que na época eu assistia no cinema, né? Agora, com esse advindo do teatro musical aqui no Brasil, eu consigo assistir agora no formato original, né? E eu sempre gostei de chanchada, de comédias, as comédias musicais da Atlântida antiga. Então, eu sempre tive vontade de fazer um musical, ou dirigir, ou participar de um musical. Comecei na carreira de ator, participando de alguns musicais brasileiros, mas em pequenas montagens, por exemplo, né? E aí, agora, em 2010, surgiu a oportunidade de dirigir os Boêmios de Adoniran. Aí eu coloquei todo o meu conhecimento à prova para tentar ver se o público conseguia entender o que é fazer um teatro musical genuinamente brasileiro mesmo. Acabou caindo esse presente no seu colo, então. Maravilhoso presente. Estou muito feliz com o resultado e com a recepção do público em relação ao espetáculo. E você, Thiago, como que surgiu a oportunidade de cantar, dançar, atuar num musical? Para mim é muito gratificante. Tudo isso começou um pouco desde pequeno, porque eu tenho influência de música, de escutar muita música desde pequeno, pela minha mãe, escutar muito samba. E na adolescência eu já comecei a tocar, o cavaquinho foi meu primeiro instrumento. E paralelo a isso eu entrei no teatro. Então as coisas foram acontecendo, essa mistura de música e teatro o tempo inteiro, mas eu não tinha tido até então uma oportunidade de participar de um projeto de teatro musical e ainda de um autor brasileiro. Para mim é incrível, assim. E é uma experiência única, assim, é muito bacana. Saudosa maloca querida, que todos nós fazemos, tá feliz nossas vidas. Falando um pouco sobre a montagem de um musical, queria que vocês explicassem pra gente como que é o processo de levar um espetáculo para o palco, desde quando ele ainda é aquela ideia pequenininha, até depois quando a gente já vê um espetáculo montado. Como é esse processo?
Então, bom, a partir do momento que, vamos supor, a Juliana Lucília fez o texto, passou para mim, falou, vamos ver a possibilidade de fazer essa montagem. Aí você começa a pensar, bom, o que eu preciso ter de material humano, de profissional? Atores que cantem, dancem, representem, o básico. Então, vamos fazer a seleção, vamos chamar amigos, né? Porque também o teatro é uma arte coletiva, então a gente precisa estar cercado de bons profissionais e gente que a gente confia que vai levar adiante o projeto. Então, a Juliana, que é a produtora também do espetáculo, convidou alguns amigos para poder fazer parte desse elenco. Não foi feito um teste, na verdade, mas a gente deixou à vontade para que o processo de seleção fosse natural. As pessoas se adaptavam, né, Tiago? Em cantar, eu sentia vontade em cantar, cantava. Tá bom, vamos ver se ela consegue dançar. Eu não sei dançar, olha que dificuldade. Juliana, você consegue também, além de ser produtora e autora do texto, ela também é a coreógrafa do espetáculo. Você consegue fazer esse pessoal dançar? Ah, sim, tá bom, vamos fazer uma coreografia básica, bonita, né, para a gente conseguir ver se eles conseguem pegar o passo. E conseguiu com isso. Cantar, eu sou um pouquinho desafinado. Trabalho para o Tiago Henrique. Vamos lá, vamos tentar afinar, tentar colocar ele num terreno confortável para não ficar constrangido em relação a quem sabe realmente cantar. Então, é gerenciar pessoas, como uma grande empresa. Tem que colocar a pessoa no lugar certo, no personagem certo, para ele sentir a vontade e fazer parte de uma companhia. Por isso que a gente chama companhia de teatro. Olha que gostoso, né? Vai lá, cara. Chama a Iracema, ela não para de olhar pra você, ó. Batata. Todo dia que nós vem aqui, ela fica de olho no você. Ah, e o João de olho nela, né? Parece até que vai lançar uma flecha de amor pelos olhos. Eu não sei. Pessoal, muitas vezes, quem reclama, quem não gosta de musicais, diz que é porque estranha demais a forma como as músicas aparecem dentro da história. Porque o personagem ele tá lá falando, ele está dialogando, do nada ele abre a boca, começa a cantar, começa a dançar pelo palco. Muita gente acha que é incoerente. Por que vocês acham que existe esse pensamento no Brasil? Bom, falar da parte, depois o Tiago fala da parte musical, mas assim, a parte de interpretação, o que acontece é o seguinte, como você falou, nos musicais americanos, né, está acontecendo uma determinada cena, depois tem uma introdução homérica, ou seja, você está numa cena dramática, tem uma pontuação muito grande para depois o ator começar a cantar. E ele começa a cantar com uma voz de cantor de ópera. Não é o caso aqui no nosso musical. Os banhos de adolescente é totalmente diferente. Sim. Está acontecendo um diálogo, é uma discussão, é um bate-papo de personagens e tal. Eu estou falando com você, não sei o que. Aí o músico, o maestro que está em cena, que é um músico, o Marcelo Brandão, dá o tom só. Tem. Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Não tem aquela introdução, ou seja, eu não paro de dialogar com ele e estou contando a história, porque a música conta uma história também. Ele faz parte desse texto que a Juliana escreveu. Ela ajuda a história a avançar, né? O ator não para de contar a história para cantar. Ele continua contando a história, cantando. É um desafio a mais, então, na hora de você produzir um musical, para você se atentar a esses detalhes. E você conseguir fazer essa fusão de diálogo para a música de uma maneira natural, mesmo a música sendo, ela sendo uma narrativa, como o Milton mesmo disse, e faz com que a história seja avançada, precisa ter um cuidado nessa fusão, porque tem um momento X em que acontece essa transformação. Então, eu acho que o que diferencia dos musicais americanos, que entra toda uma grande orquestra, ele começa a cantar e se direciona diretamente para a plateia, rompe a quarta parede e nós rompemos a quarta parede porque desde o começo do espetáculo. No próximo bloco nós vamos conversar um pouco mais sobre esses desafios de montagem dos musicais. O Artefato vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. Fique por aí. Cheguei às 5h40, esperava aqui 20 minutos. Quem é que aguenta? O Artefato de hoje recebe o músico, ator e diretor musical Tiago Henrique e também o diretor teatral Milton Machado. Nós conversamos sobre os espetáculos musicais. Pessoal, para retomar esse segundo bloco, queria que a gente continuasse falando sobre os desafios de produzir um espetáculo musical. Como que é conciliar dentro de uma peça, você ter essas cenas com diálogos, com conversas e você também ter música, você ter dança? Como que se encontra o equilíbrio? Quer responder isso aí? Pode ser.
O desafio é muito grande mesmo e demanda muitos ensaios. Para a gente produzir esse espetáculo, nós ficamos durante 1 mês e meio ensaiando 5 vezes por semana, onde tinham os ensaios tinham uma carga horária extensa de no mínimo 4 horas cada um desses dias, e mesclando muito a questão do canto, da dança e depois a fusão da dança com o canto e depois a fusão da dança, do canto e do texto, né? Porque fazer as 3 coisas separadamente exige uma competência. Fazer tudo isso junto existe uma competência um pouco maior. E fazer isso de uma maneira natural. E a Juliana, a Lucila, que é também coreógrafa, ela frisou muito isso pra gente, que esses movimentos precisam estar no corpo. Ele precisa passar de virar uma simples coreografia e de ser dançado, tá dentro do seu corpo. É ser orgânico. A mesma coisa com o canto, né? Ele precisa estar homogêneo, o coletivo precisa estar muito bem coeso, e a partir disso a gente conseguir tornar isso aparentemente fácil. Para quem assiste, fala, nossa, eles estão cantando, nossa, agora eles foram dançar, como o Milton mesmo falou e mencionou agora há pouco. Algo que eu acho bem bacana no Boêmios de Adoniran é que, apesar da história circular em volta de um personagem que seria mais o nosso protagonista, todo mundo tem o seu momento de brilhar, né? Perfeita observação, exatamente. Todos os personagens e também, consequentemente, todos os atores têm o seu momento de brilhar nesse espetáculo. Tem o seu momento solo ou momentos de cena em conjunto, uma dupla, por exemplo, onde o ator ou a atriz pode mostrar todo o seu potencial dramático ou cômico, no caso. Então, esse espetáculo, a gente fala que tem um protagonista porque é uma condução da história como era feito no teatro de revista antigamente, né? Que ele tinha os compadres, que era sempre um casal ou 2 parceiros, né? Fazia uma coisa errada ou fazia uma coisa certa, mas eles que conduziam a história no teatro de revista. Aqui nós temos os personagens João e Jacó, que vão narrar essa história, e essa história vai acontecer no palco, né, no fundo, vamos dizer assim, né? Ao fundo vai ter esse panorama do que está sendo narrado. Agora, todos os personagens são muito bem delineados, têm uma característica própria, personalidade própria, e o público consegue perceber isso. Quer dançar comigo? O quê? Isso sem ver a sua comemoração! Com a corda do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. E a gente falando um pouco sobre o mercado de musicais, não tem como a gente entrar nesse assunto e não lembrar dos musicais da Broadway. Sim. Então a nossa equipe preparou um vídeo falando um pouco sobre esses musicais. Vamos acompanhar. Broadway em inglês significa Avenida Larga. Em Nova York existem inúmeras dessas avenidas, mas uma delas ficou famosa no mundo todo. Estamos falando da Manhattan Street, que concentra aproximadamente 39 casas de teatros profissionais que realizam peças teatrais e musicais. A alta qualidade dos espetáculos e a criação de importantes obras como O Fantasma da Ópera, A Noviça Rebelde, Chicago, Hair e inúmeros outros importantes musicais tornaram a Manhattan Street na grande avenida do teatro, emprestando o nome de Broadway para denominar esse importante espaço representativo para essa arte. Pessoal, a Broadway ela acaba exportando espetáculos para o mundo inteiro. Aqui no Brasil mesmo a gente já teve Chicago, teve Hair, teve O Fantasma da Ópera. Vocês acham que na produção de musicais é mais seguro para um produtor ele investir nessas produções porque elas já são consagradas do que investir em alguma obra original, em alguma obra tipicamente brasileira? Você está falando em termos de franchise, né? Então a gente tem, na verdade, assim, a gente tem um produto que ele é dividido, né? Você não está assistindo o mesmo espetáculo que você assistiria na Broadway, porque às vezes são companhias diferentes. Então eles conseguiram fazer espalhar a cultura, né? Que aliás, inclusive uma das propostas do teatro musical americano é espalhar a cultura americana para o mundo inteiro. Eles conseguiram através do cinema, através da música, agora estão fazendo isso através do teatro também. Maravilhoso, parabéns para eles. Só que a gente está bebendo também dessa fonte e acho que compete a gente agora criar nossa própria identidade com os musicais. É o que está faltando ainda, é o que a gente está tentando fazer com os Boêmios de Adoniran, uma roupagem brasileira, né, para o musical,
Mas o que nada desmerece os musicais americanos. Eu sou fã, como eu falei no começo da entrevista, assisto, procuro assistir todos, são excelentes espetáculos e um nível técnico maravilhoso. Nós tivemos nos últimos tempos muitos musicais que foram adaptados para o cinema e que fizeram muito sucesso. Acho que um dos principais no Brasil talvez tenha sido Mamma Mia, que adaptava as músicas do ABBA, e depois também veio como musical da Broadway em São Paulo. Vocês acham que essas adaptações para o cinema, elas ajudaram a aumentar o público de musicais? Na minha opinião, sim. Na sua, Thiago? Com certeza, eu acho que sim, porque o cinema tem a vantagem, né, depois que sai de cartaz, você compra o DVD e você assiste na sua casa quando você quer. E você tem a internet também para assistir trechos o tempo inteiro desses musicais. Hoje em dia, essas ferramentas da internet ajudam justamente nesse ponto da divulgação. E na formação de público. E na formação de público, principalmente. E eu acho que os Boêmios de Adoniran está aproveitando essa lacuna que voltou a se abrir aqui no Brasil, desse consumo de ir ao teatro, assistir os grandes musicais, está movimentando e está gerando agora emprego para muita gente. O estar numa plateia, vendo o suor, a transpiração do ator, sentindo a energia do ator, não é uma coisa. Eu bato muito nessa mesma tecla, porque são coisas diferentes. O teatro, para mim, é mágico. Essa caixa preta, ela consegue transportar emoção para você. Não que você não se emocione com uma literatura, com um cinema, não é isso, mas aquilo lá é ao vivo. E outra, o teatro é uma arte única. Só quem assistiu aquele espetáculo, naquele determinado dia, com aquele determinado elenco, vai saber o que eu estou falando assim. Não vai assistir igual, você pode voltar no dia seguinte, os atores fazem a mesma coisa, só que no mínimo tem alguma coisa que mudou. Você está um dia mais velho. E dentro dessa estratégia para a gente conseguir popularizar o gênero no Brasil, trazer o Adoniran para o palco, com certeza é uma ferramenta útil e eficiente. Bom, eu sou paulista, paulista mesmo, fala porta verde aberta, então me identifico demais com o Adoniran, né? E já morei também no Bexiga, Bela Vista, onde ele transitou, muita gente fala que ele morou lá, mas ele transitou por lá também, tinha vários amigos, né? Então, é um universo muito rico. Agora, no aspecto musical, nós temos aqui o Thiago, que é música excelente, né? Não, é incrível trazer o Adoniran, o que foi, né, ter a oportunidade de mostrar para o público o que foi o Adoniran Barbosa, o que ele representou para a música e o que ele representa até hoje. Né? E ele tem uma simplicidade musical que acaba sendo muito difícil de ser executada, porque ele tem uma maneira de cantar em que ele tem desenhos melódicos diferentes de todos os outros compositores que você possa imaginar. Por quê? Porque está tudo em função do que ele escreve. Ele escreve e depois vira música. E uma outra coisa que é muito bacana é que ele tem as letras são muito engraçadas e são divertidas e ao mesmo tempo elas são trágicas. Né? Então ele fala da tristeza de uma maneira muito alegre, que é justamente o momento em que ele vivia. Né? Então eu acho que é maravilhoso. E isso gera um material riquíssimo para o teatro. Muito. Então você tem os dramas, o cotidiano, o rir, o chorar, o se emocionar, o batalhar. Então, quando se fala de Adoniran Barbosa, apesar de ser bairrista, né, que eu falei que eu sou paulista mesmo, assim, mas você está falando do brasileiro, que é o que rala, que vai trabalhar na construção, justamente, que vai ser motorista de ônibus, que fala errado mesmo. E ele falou, para você ser brasileiro tem que saber falar errado. Parece uma bobagem, mas também é uma crítica. Sim. Entendeu? Olha que gostoso isso, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco para falar sobre os roteiros musicais e a construção do espetáculo Os Boêmios de Adoniran. Até mais. O Artefato recebe hoje Tiago Henrique e Milton Machado. Eles fazem parte da equipe do musical Os Boêmios de Adoniran. Antes de voltarmos a falar do espetáculo, vamos conhecer um pouco mais sobre este importante artista da música brasileira que foi Adoniran Barbosa. Ele achava que João Rubinato não era nome de cantor de samba. Resolveu mudar. Saudosa maloca, maloca querida, din-din donde nós passemos dias felizes de nossa vida. De um amigo pegou emprestado Adoniran e, em homenagem ao sambista Luiz Barbosa, adotou seu sobrenome. Foi assim que Adoniran Barbosa tornou-se um dos maiores nomes do samba de raiz. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Com
uma linguagem simples, fez virar música pequenas crônicas da vida paulistana. Canções como Tira ao Álvaro, Saudosa Maloca, Samba do Ernesto e Trem das 11 mostram como seu talento em musicar o dia a dia tornou-se sua marca. Thiago, o Adoniran Barbosa ele é praticamente um patrimônio cultural nosso aqui no Brasil. Como que foi para você trabalhar com as músicas dele? Foi maravilhoso por dois motivos. Porque faz parte da minha formação de músico, como meu primeiro instrumento foi o cavaquinho, então eu escutei muito a Adoniran Barbosa, né, através dos Demônios da Garoa, de outros grupos, outros intérpretes que acabaram, né, fazendo as suas versões das músicas dele, assim como algumas deles também. E foi um desafio muito grande, porque ele tem, né, todo esse patrimônio, né, que ele construiu, e a gente estreou a peça no ano do centenário, então já era um outro desafio, já tinham dois desafios aí dentro de um compromisso maior. Um compromisso muito maior, que as pessoas estavam esperando muito para assistir. Então, cada música, nas nossas conversas, nós três somos os diretores, cada um na sua área, a gente tentava delimitar as sensações que a gente queria em cada cena. Essa cena tem que ser alegre. Então, como que a gente vai trazer a alegria na instrumentação? E agora com a voz. Isso, aí com música, com a coreografia. Agora, essa cena tem que ser dramática, assim, um drama romântico, né? Depois o outro não, um drama trágico. Então, tudo isso tem a ver com a pulsação da banda, com a pulsação dos atores, com a pulsação da coreografia, com a iluminação, que tem que ser precisa. A gente esqueceu de falar da iluminação, se me der licença, eu vou falar, que é da Lígia Chaim, né? E, assim, ela teve que criar o ambiente adequado, a delicadeza da luz, o tom de cor, né? Que isso bem depois vai refletir no cenário, no figurino, no cenário do Nilton Saik e no figurino do Carlos Gardin. Então, toda essa composição tem que estar muito harmoniosa. Então, você vê que não é só música, não é só cantar, é tudo. A música está presente o tempo inteiro, mas ela só... Está na luz, está no figurino, está em tudo. Justamente, a música também está na luz, a música também está no cenário, a música também faz parte do figurino. Então, é tudo um coletivo que está muito entrelaçado, né? Essa família é muito coesa. Acho que é por isso que transparece tanto essa energia, né? O sensorial, que é o nosso objetivo de transmitir sensações para a plateia, ele fica tão nítido, porque a gente está ali na cena, a gente está muito unido, a gente está jogando junto o tempo inteiro. Então, essa acho que é a principal característica do nosso trabalho, né? É esse jogo e essa união que a gente tem junto, essa energia que transmite e transborda para a plateia. E você tem uma banda ao vivo ali também tocando na hora. Justamente. É sensacional para você conseguir transmitir a verdade dessa emoção também. Você escuta o choro da cuíca naquele determinado momento, parece que é uma pontada. É lindo, maravilhoso. É uma facada no coração, porque toca e você vê a plateia, a gente percebe, né? O ator, ele está em cena, mas ele está atento a tudo. Então, a gente às vezes percebe a plateia. Nossa, ela tem aquela respirada funda, sente fundo, né? Então aí a gente tem certeza de que o nosso trabalho está sendo bem feito. Está chegando, da maneira como a gente até arrepia de falar, porque é verdadeiro, é muito intenso isso. É que eu pensei que a Aurora fosse exatamente aqui, onde João, ser desligada. Aqui que não tem o bairro, por isso que eu pensei que a Aurora fosse aqui. João, ser mais velha que Jacó. Os Boêmios de Adoniran, ele foi bastante apresentado na cidade de São Paulo. E como a gente falou, existe uma ligação muito grande do Adoniran com essa cidade. Vocês perceberam, por parte do público, alguma recepção diferente? Eles foram mais calorosos? Despertou um saudosismo maior no pessoal? Como que vocês enxergam? Quando a gente começou a falar do projeto, algumas pessoas, o pessoal da classe teatral, os amigos da gente comum, poxa, que maravilha, um musical sobre Adoniran Barbosa. A gente já percebeu uma certa aceitação. Depois, quando a gente começou a comunicar à imprensa que ia ter espetáculo, começaram a aparecer matérias e o pessoal começou a gravar entrevistas, saiu, a mídia apoiou, colocou foto em tudo quanto é jornal. Falei, poxa, que maravilha, o pessoal está gostando bastante. E a figura da Adoniran é muito carismática, né? Então, a gente gostaria de ter ele como tio, como padrinho, como amigo, ou ficar sentadinho na mesa ouvindo ele contando história. Eu acho que todo mundo tem essa imagem dele. E ele chega em todo mundo, os jovens, criança cantando. Podem não saber de fato quem é o Adoniran Barbosa, mas você canta o trecho de alguma música, ele já a pessoa já reconhece, eu sei quem é.
hoje em dia todo mundo conhece. Aí tem crianças que conhecem tudo, é muito legal isso. E o pessoal canta junto durante uma apresentação, com certeza. Não, a vontade eles têm muito, assim, de aplaudir a final de cada música, como acontece nos musicais da Broadway que a gente estava falando, né? Mas assim, esse espetáculo tem uma linha de condução muito bem fechada, muito bem escrita, que às vezes não permite, às vezes a pessoa está pensando que vai poder cantar o segundo refrão, né? A volta do refrão, a música não consegue, porque não tem. Como faz parte da narrativa, então não é uma vamos parar para cantar, então não tem um refrão. Então ele não consegue, quando ele vai, agora é a minha vez de cantar, já mudou a cena, já é outra coisa. Então ele fica com aquela sensação meio frustrado. Mas tem músicas que ele consegue aplaudir e cantar ao mesmo tempo que o elenco está cantando. Bom, Milton, Thiago, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Artefato e muito sucesso com o Boêmios de Adoniran, que ainda vai, com certeza, emocionar muita gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, é um prazer aqui bater o papo com vocês aqui e esperamos encontrar de novo, assim, falar que a gente viajou pelo Brasil inteiro, voltando com novas histórias aqui para contar para vocês. Muito bom, já estão convidados, então. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. O Artefato também é feito com a sua participação. Envie sugestões, comentários e perguntas pelo Facebook, pelo Twitter e também acessando o nosso portal. Até o próximo programa. Eu preciso ir embora mesmo e prometo que amanhã vou procurar pelo Zeca lá no Emelino. Ah, Emelino, não me vai procurar no lugar errado. Pode deixar, Sr. Jacó. Tchau. Senhora João? Pois não, Sr. Jacó. A senhora não pode ir embora, não? Por que não? Tem que pagar pela informação. Que pagar o quê, Sr. Jacó? Senhora João? Pois não, Sr. Jacó. A senhora pagar Jacó, contando mais histórias das boêmias da Mata. Aí sim. Vou contar mais uma pro senhor. O senhor lembra quando o Mato Grosso foi pego assim, muito flagrante, em plena praça pura?